Livro Fome de Poder, autor Ray Crocker, com Robert Anderson. Quarta parte, capítulo 8. Fred Turner. Esse era o nome que eu tinha em mente para o cargo de homem de operações corporativas. Tenho um flash mental mostrando Fred que um dia se tornaria presidente do conselho do McDonald's. Quando foi ao meu escritório em fevereiro de 1956, ele era pouco mais do que um garoto, 23 anos de idade, com um rosto de bebê e o sorriso mais contagiante que eu tinha visto em anos. Fred e outro jovem chamado Joey Pulse vieram em resposta a um anúncio que eu havia colocado no Chicago Tribune para franqueados. Fred, Joey e outros dois membros de suas famílias formavam o que eles chamaram de Post Turner Corporation, cujo objetivo era comprar uma franquia do McDonald's, a qual Fred e Joey operariam. Com prazer recebi o pagamento inicial da taxa de licença e sugeri que seria bom se eles aprendessem o funcionamento da empresa trabalhando na unidade de The Plains, enquanto aguardavam a própria localização. Fred aceitou, começando a trabalhar imediatamente por $1 por hora, e também recebia $85 por semana de seu grupo familiar, um adiantamento que havia concordado em considerar como parte do custo de entrar no negócio, embora em algum momento Fred fosse obrigado a devolvê-lo. O rapaz era um excelente funcionário, dotado de sensibilidade natural pelo ritmo e pelas prioridades do McDonald's. Esse talento apareceu rapidamente nos relatórios que recebi de Ed McLuck. Até Art Jacobs, que passou pouquíssimo tempo na loja, notou Fred. Eu via nele um líder nato e me sentia feliz por ser um dos meus franqueados. Pelo menos me sentia assim até que a Post Turner Corporation começasse a ter problemas. Uma das suas regras básicas determinava que a decisão sobre a localização da franquia deveria ser unânime. Eles poderiam ter 2 e ocasionalmente 3 votos a respeito de vários lugares, mas nunca todos os 4 concordavam. Percebi que Fred estava se irritando bastante com a situação. Depois de um tempo, ele desistiu e aceitou o subsídio do grupo familiar, arrumando um segundo emprego como vendedor da Fuller Brush. Ele temia nunca encontrar um local e não queria entrar em dívida com a empresa. No final do outono de 1956, Bill Burr, operador de uma loja recém-inaugurada na Cicero Avenue, em Chicago, perguntou se poderia ter Fred como seu gerente. Sim, pode, respondi a ele, mas lembre-se que eu quero na empresa. Quando chegar a hora, vou tomá-lo de volta. A hora chegou mais rápido do que eu esperava. Tínhamos uma situação complicada em Quaker, Illinois, com uma das propriedades que estávamos adquirindo pela Really Franchise. Precisávamos de um operador lá. Então, enviei Harry Schoenberg para falar com Fred e ver se ele assumiria a loja e a gerenciaria para nós. Fred concordou, mas o acordo foi por água abaixo. Acabei lhe pedindo que viesse trabalhar no centro da cidade. Vou lhe pagar $425 por mês, afirmei. Ele se animou com a proposta. Então fez uma conta mental rápida e descobriu que era o mesmo que os 100 por semana que estava recebendo na loja da Cicero Avenue. Não posso mesmo aceitar por esse valor, Sr. Croc, disse ele. Eu estaria perdendo, porque receberia o mesmo salário, mas gastaria ainda mais para chegar até o centro financeiro, teria de comprar meu almoço, o que não preciso fazer na loja, e precisaria vestir um terno o tempo todo, pagar pela faxina e ter camisas brancas lavadas e passadas? Não, não consigo tudo isso por menos de $475 por mês. Você está certo, concordei. 475 então. Ele se animou novamente e selamos o acordo com um aperto de mãos. Essa foi a última conversa com Fred Turner envolvendo seu salário.
Fred veio trabalhar em nosso escritório em janeiro de 1957, ano em que abrimos 25 novas lojas do McDonald's em todo o país. Ele participou de todas, assim como Jim Schneider, nosso mago de aço inoxidável da Leather Equipment Company e St. Chalky, o vendedor da Illinois Rage. Jim e Saig trabalhavam como se estivessem na minha folha de pagamento e fizeram muitas horas extras, certificando-se que o equipamento estava certo e verificando se havia sido instalado corretamente. Às vezes, até ajudavam a limpar e varrer o estacionamento para auxiliar o franqueado a cumprir o prazo de inauguração. Em Sarasota, Flórida, eles depararam com o parecer que considerava insalubre preparar milkshakes e hambúrgueres no mesmo ambiente. Em nossas unidades, é claro, o milkshake era feito perto das chapas e seria proibitivamente caro reprojetar nossa estrutura. Então, Cy Jacob teve a ideia de construir uma divisória de vidro com uma porta interna para que os shakes e os hambúrgueres fossem preparados em ambientes separados, mas ainda servidos aos clientes através de uma única janela. O departamento de saúde ficou satisfeito e o nosso operador muito aliviado. Harry, June e eu conversávamos sobre a saga de Sarasota em uma noite no final de 1957. Estávamos sentados na sala de estar de minha casa em Arlington Heights, depois de uma de nossas desesperadas conferências de estratégias, e o assunto centrava-se completamente nas situações de risco que enfrentaríamos para abrir outras unidades. Estávamos muito contentes com os 37 restaurantes do McDonald's em operação e com a perspectiva de melhorarmos ainda mais no ano seguinte. Eu lhe disse que haveria problemas com as aberturas, começando com o primeiro estabelecimento de self-service dos irmãos McDonald's em 1948. Lembre-se de que, na época, San Bernardino estava à beira do deserto e seria possível colocar a precipitação anual média dentro de uma taça de martini e ainda sobrar espaço para uma azeitona. No entanto, no dia em que os rapazes McDonald abriram seu novo drive-in, nevou tanto que se acumularam 8 centímetros de neve em San Bernardino. Os poucos clientes que enfrentaram engarrafamentos e chegaram ao estacionamento dos irmãos ficaram sentados nos carros, buzinando com raiva. A neve havia coberto as placas que exibiam autoatendimento. Não havia garçonetes. Algo também comum aconteceu em 1953, quando os McDonald's estavam projetando seu estabelecimento de arcos dourados. Eles queriam fazê-lo da maneira mais eficiente possível, com janelas e equipamentos que minimizasse o trabalho de cada membro da nossa equipe técnica. Mac e Dick tinham uma quadra de tênis atrás da casa onde moravam. Eles receberam Art Butter e algumas outras pessoas de operações lá para desenhar o projeto do chão com giz, em tamanho real, como um gigantesco jogo de amarelinha. Deve ter sido absurdamente engraçado. Aqueles homens crescidos andando por ali e passando pela movimentação do preparo de hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes. De qualquer forma, conseguiram desenhar tudo, e o arquiteto os visitaria no dia seguinte e o copiaria o layout para dimensionar o projeto. Naquela noite, despencou uma tempestade fantástica em San Bernardino, a qual apagou toda a marcação de giz na quadra de tênis. E o que eles fizeram? Desenharam tudo de novo? Perguntou Harry. Ah, claro, respondi. Foi assim que eles criaram o projeto que Jim Schneider adaptou para nós. Escute, Ray. June interveio. Acho que você deveria contratar Jim. Vai precisar dele. A sugestão de June fez muito sentido e contratamos Jim Schneider, nosso segundo funcionário no escritório corporativo.
Eu tinha de pagar-lhe $12.000 por ano, quantia superior ao que Harry, June e eu recebíamos, mas precisávamos muito da experiência dele. Não acho que o sujeito teria vindo por esse salário se eu não tivesse sangue da boêmia como ele. Jim confiou em mim e a associação funcionou bem. A sugestão de o contratarmos representou um crédito para June, mas me surpreendi com a franqueza de sua declaração. Geralmente, June falava um pouco aqui e um pouco ali, e tentava nos contagiar com seu entusiasmo por meio de artimanhas femininas. Isso sempre me divertia. June estabeleceu uma grande loja graças à sua intuição feminina. Algumas pessoas pensavam de fato que ela tinha poderes psíquicos, porém eu não precisava de um horóscopo para me contar o valor da função dela em nosso escritório. June atuava como amortecedor entre duas personalidades difíceis, Harry Schönborn e eu, e a maioria das vezes conseguiu impedir uma colisão frontal. Contudo, os confrontos eram inevitáveis, porque, embora Harry e eu compartilhávamos a crença no sistema capitalista e tivéssemos a mesma fé em nossa empresa e seu futuro, nossas abordagens individuais se diferenciavam bastante. Harry era do tipo acadêmico, analisava situações com base na teoria da gestão e nos princípios econômicos. Eu continuava com a força do instinto de vendedor e a avaliação subjetiva das pessoas. Muitas vezes me solicitam que explique os métodos que usei na escolha dos executivos, porque muito do sucesso da minha organização resultou do tipo de pessoas que escolhi para posições chaves. Minhas respostas não são muito satisfatórias, não são diferentes dos princípios que os estudantes de administração de empresa encontram em livros didáticos básicos. É difícil encontrar respostas reais, porque o peso do julgamento não está no princípio, mas na aplicação. Consequentemente, acusaram-me de ser arbitrário. June Martino acreditava, por exemplo, que certa vez despediu um membro da nossa equipe porque ele não usava o tipo certo de chapéu e não mantinha os sapatos brilhando. Ela estava em parte correta. Eu não gostava dessas coisas naquele homem, embora não tenha sido essas as razões pelas quais o demiti. Eu só sabia que ele não era certo para nós. Apresentava propensões a cometer erros, e o chapéu e os sapatos apenas sinalizavam a forma desleixada de ele pensar. Suponho que já tenha errado em minhas avaliações sobre homens, mas não com muita frequência. Bob Frost, um dos nossos principais executivos da costa oeste, lembrará quando eu estava checando as lojas e tive uma impressão bem desfavorável de um dos novos gerentes. Assim que nos afastamos do local, eu disse a Bob: acho que é melhor você demitir aquele homem. Oh, Ray, deixa disso! Exclamou ele. Dê uma chance ao garoto. Ele é jovem, tem uma atitude positiva e acho que vai dar certo. Talvez esteja certo, Bob, retruquei, mas não penso assim. Ele não tem potencial. Mais tarde, enquanto voltávamos para Los Angeles, a conversa ainda me incomodava. Finalmente virei para Bob e gritei: maldição! Quero que você demita aquele homem. Uma coisa que fez de Bob Frost um bom executivo é não só ele ser corajoso em suas convicções, mas também defender seu pessoal. É aposentado da Marinha e sabe-se como portar-se sob ataque. Ele apenas apertou os lábios, assentiu solenemente e disse: se for uma ordem, Ray, vou demiti-lo, mas gostaria de lhe dar mais 6 meses e ver como ele se sai. Concordei com relutância. O que aconteceu depois foi o tipo de mágica abracadabra pelo qual o governo é famoso, mas que nunca deve ser permitido nos negócios, menos ainda no McDonald's. O homem apenas se aguentou ali. Esteve prestes a ser demitido várias vezes nos anos seguintes, mas ou transferiam ou conseguiam um novo supervisor. Era um sujeito decente, então cada novo chefe lutaria para aperfeiçoá-lo.
Muitos anos depois, enfim, foi demitido. A avaliação do executivo, que finalmente bateu o martelo, dizia: esse homem não tem potencial. Bob Frost agora admite que estava errado. Eu tinha avaliado o rapaz com precisão desde o início. No entanto, esse não é o ponto. Nosso consumo de tempo e esforço naquele funcionário representou um desperdício. E pior de tudo, ele passou vários anos de sua vida no que acabou sendo um beco sem saída. Teria sido muito melhor para a carreira dele se tivesse sido demitido logo e forçado a encontrar um trabalho mais adequado às suas aptidões. Um episódio infeliz para ambas as partes, mas que serve para mostrar que uma avaliação perspicaz pode parecer arbitrária a todos, exceto ao homem que a faz. Meu estilo executivo tendia a esse tipo de coisa muito mais do que o de Harry Schonenberg. Por outro lado, seu jeito calmo e imparcial não inspirava muita coragem e entusiasmo. Gosto de selecionar as pessoas, enchê-las de entusiasmos para o McDonald's e assistir aos resultados no trabalho delas. Nós éramos diferentes, Harry e eu, mas por um longo tempo conseguimos unir nossos esforços para que as diferenças nos fortalecessem. Fred Turner acrescentou outra dimensão a essa combinação. Tornou-se parte da tarefa de Fred ajudar novos operadores a abrir suas lojas para lidar com os fornecedores locais de carne, pãezinhos e condimentos. E essa exposição, combinada com sua experiência na chapa, ajudou-nos a fazer mudanças significativas no modo como nos forneciam as coisas e como eram embaladas. Considere, por exemplo, o pão de hambúrguer. Isso requer certo tipo de mente para ver a beleza nele. No entanto, é mais incomum encontrar a graça na textura e na silhueta suavemente curvada de um pão do que refletir afetuosamente sobre o gancho mosca-isca de peixe usado em uma pesca, ou na combinação de texturas e cores na asa de uma borboleta. Não, caso seja um homem do McDonald's, não. Se o pão for visto como um produto essencial na arte de servir uma grande quantidade de fast food, então essa roliça levedura maciça se torna um objeto digno de estudo sério. Fred Turner deu ao pão esse tipo de tratamento. Comprávamos nossos pãezinhos no Centro-Oeste, na Mary Ann Birkin, de Louis Kirsch. No começo, eram pães agrupados, o que significava que estavam presos uns aos outros em grupos de 4 a 6 e apenas parcialmente cortados. Fred sugeriu que seria muito mais fácil e rápido para o homem na chapa se tivessem pãezinhos individuais e fossem cortados até o final. O padeiro poderia se dar ao luxo de fazê-lo no nosso jeito, em razão das grandes quantidades de pães que pedíamos. Fred também trabalhou com o fabricante de caixa de papelão no projeto de uma caixa resistente e reutilizável para nossos pãezinhos. Manuseá-las em vez dos pacotes habituais de 12 reduziu o custo da embalagem do padeiro, que então conseguiu nos oferecer um preço melhor nos pãezinhos. Também reduziu os custos de envio e simplificou nossas atividades. Com os pacotes antigos, não demorava muito para que o homem na chapa fosse enterrado pelos papéis. Depois, havia o tempo gasto na abertura dos pacotes, soltando os pãezinhos e cortando-os pela metade. Essa fração de segundos somavam minutos perdidos. Um restaurante bem administrado é como um time vencedor de beisebol. Aproveita ao máximo não apenas o talento de cada um do time, mas também todos os segundos para agilizar o serviço. Com nossa caixa em uso, Fred continuou a propor pequenas melhorias. Ele descobriu que os pãezinhos ficariam por mais tempo úmidos na caixa se a tampa chegasse até o fundo em vez de até a metade.
E também aprendeu que o número de reutilizações de uma caixa poderia ser aumentado se ela tivesse um revestimento de cera extra pesado aplicado pelo fabricante. Fred então ia para Wickwake, ou Muline, ou Kalamazoo, ou onde quer que uma nova gestão começasse, ligava para um padeiro de lá e falava sobre o McDonald's e os pães que gostaríamos que ele fizesse para nós. Fred apresentava os valores, portanto, o padeiro conseguia entender por que nosso jeito era melhor e como isso lhe pouparia dinheiro. Geralmente, o padeiro nunca ouvira falar do tipo de caixa que queríamos, então Fred agendava uma reunião com o fabricante dela. Fornecer pãezinhos para o McDonald's foi a oportunidade da vida para muitos desses homens. A Mary Ann Baker, por exemplo, era uma pequena empresa quando começou a trabalhar conosco. Agora é uma fábrica com uma máquina transportadora de 400 metros de comprimento para resfriar os pãezinhos depois de serem assados. A empresa usa mais de 500 mil quilos de farinha por mês para fazer pães para nós. Marianne também tem uma empresa de transporte rodoviário que presta serviço de manutenção ao McDonald's. Front Baking, agora uma divisão da CFS Continental, é outra empresa que cresceu conosco. Precisei repetidamente forçar Aaron Freud a construir uma padaria apenas para atender nossas lojas na Califórnia. Fred hoje possui a maior e mais automatizada máquina de pães do mundo. Produz 8.000 pães por hora para o McDonald's. Ele também tem uma fábrica em São Petersburgo, Flórida, que atende a esse estado, e outra que atende ao Havaí. Fred aplicou o mesmo tipo de pensamento que usou nos pãezinhos para todos os outros produtos que estavam sendo comprados. É importante deixar claro que esses itens eram em nome da companhia e não estávamos vendendo para os operadores. Definimos os padrões de qualidade e os procedimentos recomendados para a embalagem, mas os próprios operadores faziam as compras dos fornecedores. Nossas lojas vendiam apenas 9 produtos e eles estavam comprando apenas 35 ou 40 para produzir os novos. Por isso, embora o poder de compra do restaurante McDonald's não tenha sido maior do que o de qualquer outro restaurante em uma determinada área, era concentrado. O McDonald's comprava mais pãezinhos, mais ketchup, mais mostarda e assim por diante. E isso colocava esses produtos em uma excelente posição no mercado. Nós melhoramos essa posição desvendando como um fornecedor poderia reduzir seus custos, o que significava, é claro, que ele poderia se dar ao luxo de vender para o McDonald's por menos. O acondicionamento era um modo, outro era entregar mais produtos a cada parada. Um benefício secundário do sistema de compras com que estávamos trabalhando era ele nos possibilitar um controle de inventário automático. Um operador poderia comparar o número de pãezinhos usados em um dia contra o número de hambúrgueres usados. Se não fossem os mesmos, alguma coisa estava errada. Ele poderia controlar de perto o desperdício e identificar o problema quase imediatamente. Se ele devesse estar recebendo 10 hambúrgueres e meio quilo de carne moída, saberia que algo estava errado se usasse 50 quilos de carne moída em uma quantidade de pãezinhos em que deveriam ter sido usados apenas 45 quilos. Ou ele estava recebendo menos carne, ou alguém o estava roubando. Sempre que Fred tinha uma ideia melhor para lidar com um produto, eu assumia a responsabilidade de que nossos fornecedores a usassem em todos os locais. Meus anos de experiência na venda de copos de papel e multimixer valeram ali, porque eu sabia exatamente com quem falar para que se fizesse o trabalho. As pessoas ficavam encantadas com o fato de não ter iniciado o McDonald's até os 52 anos. E daí viraram um sucesso da noite para o dia.
No entanto, eu era apenas como várias personalidades do show business que trabalharam silenciosamente durante anos e então, de repente, conseguem o intervalo certo e tornam-se famosos. Tudo bem, eu era um sucesso da noite para o dia, mas 30 anos é uma longa, longa noite. Sempre me senti confortável em trabalhar com Fred Turner, porque é um sujeito detalhista como eu. Há um certo tipo de mente que concebe novas ideias como sistemas completos, com todas as suas partes funcionando. Não penso nesse modelo de grande design. Trabalho da parte para o todo e não mudo para ideias de grande escala até que tenha aperfeiçoado os pequenos detalhes. Para mim, esse é um método muito mais flexível. Por exemplo, quando eu estava começando o McDonald's, meu objetivo original era vender mais multimixer. Se eu tivesse fixado isso como um plano mestre e trabalhado firmemente nesse sentido, minha rede teria sido muito diferente de menor escala. De vez em quando, grandes ideias me atingiam no meio da noite. Projetos radicais que eu conseguia vislumbrar completos ou assim pareciam. No entanto, todas as vezes, na luz clara do dia seguinte, as coisas acabavam sendo mais fantasiosas do que funcionais. E a razão era que alguns pequenos detalhes, porém essenciais, haviam sido ignorados no meu grande design. Assim, com o risco de parecer simplista, enfatizo a importância dos detalhes. Precisa-se aperfeiçoar o essencial de um negócio, caso se espere que ele funcione bem. Nós demonstramos essa ênfase nos detalhes e vimos que valeu a pena em nosso método com os hambúrgueres. Agora, o hambúrguer é um pedaço de carne, mas o hambúrguer do McDonald's é um pedaço de carne com personalidade. A primeira coisa que o distingue dos outros vendidos em diferentes locais é o fato de toda a carne do McDonald's ser bovina. Não há corações ou outras partes estranhas moídas em nossos hambúrgueres. O teor de gordura de 19% presente em nosso hambúrguer é rigidamente controlado. Existe muito que poderia ser escrito sobre a história técnica do hambúrguer do McDonald's. Os experimentos com diferentes métodos de moagem, técnicas de congelamento e a configuração da superfície para chegar ao pedaço de carne mais suculento e saboroso que podemos produzir para a nossa rede. Como é muito fascinante, porém, fica para outra história. Tive consciência do hambúrguer como uma comida que poderia virar um negócio quando era um jovem que dançava no East Side de Chicago. Havia um White Castle na esquina das avenidas Ogden e Haller, onde íamos comer hambúrgueres depois de dançar. Eles usavam uma espécie de minúscula colher de sorvete para fazer um hambúrguer de aproximadamente 6 centímetros e os vendiam aos montes. Na Feira Mundial, em 1933, então, a Swift Company recebeu todas as concessões e apresentaram blocos congelados de carne moída, onde havia 5 furos ocultos. Os buracos permitiam que os operadores da concessão colocassem mais 2 hambúrgueres no bloco, 18 em vez de 16. É possível, obviamente, ganhar dinheiro empregando tais métodos de alargamento de materiais. Uma vez, um operador do McDonald's conversou comigo sobre sua ideia para cortar custos, a qual consistia na produção de um hambúrguer em forma de donuts. A concepção era encher o buraco com condimento e cobri-lo com um pepino para que o cliente não notasse. Eu lhe disse que queríamos alimentar nossos clientes, não os enganar, mas não consegui reprimir uma risada diante daquela trapaça ultrajante. Um verdadeiro truque mal intencionado de Chicago. Decidimos que produziríamos 10 hambúrgueres com meio quilo de carne, e esse logo se tornou o padrão para a indústria. Fred também fez muitas experiências com a embalagem dos hambúrgueres. Havia um tipo de papel que ele achava perfeito e o testou inúmeras vezes até descobrir que precisava ter cera suficiente sobre ele para que o hambúrguer não saltasse sem grudar
quando colocado na chapa. No entanto, não deveria ser muito rígido, ou os hambúrgueres deslizariam e não poderiam ser empilhados. Também havia ciência em empilhar hambúrgueres. Se a pilha fosse muito alta, os que estavam no fundo ficariam disformes e ressecados. Então, atingimos a pilha ideal, e isso determinou a altura das embalagens dos nossos fornecedores de carne. O objetivo desses refinamentos, o que nunca perdemos de vista, era facilitar e agilizar o trabalho do nosso cozinheiro. Importava muito conhecer todas as outras considerações relativas a corte de custos, controle de estoque e assim por diante. Mas eram elementos secundários diante do detalhe crítico do que acontecia na chapa. Essa foi a passagem vital em nossa linha de produção, e o produto precisava fluir por ela sem problemas ou todo o resto falharia. No final de seu primeiro ano em nosso escritório, Fred Turner lidava com uma parte significativa da compra. Outra coisa que ele fazia quando não havia inauguração de lojas era visitar os estabelecimentos existentes e conversar com os operadores. Primeiro ele foi até a Urbana, depois para o Wacom, passando um dia em cada loja. Quando voltou, ele me deu um pequeno checklist que criara para mostrar como as atividades estavam funcionando. Essa lista evoluiu para o formato das nossas consultas de campo, que hoje são parte vital da nossa garantia de qualidade em toda a rede. Às vezes, me perguntava o que teria acontecido se a Post Turner Corporation encontrasse um lugar com o qual os 4 colaboradores concordassem e Fred se tornasse um operador. Tenho certeza de que ele teria muito sucesso, assim como outros membros do grupo. Joey Post, por exemplo, é um operador em Springfield, Missouri. Ele e a esposa têm 3 lojas, incluindo uma no novo Bedford Mall da cidade, a qual tem 5 salas de jantar em diferentes níveis, lareiras e belas pinturas. É um verdadeiro Taj Mahal entre os restaurantes McDonald's. Fred teria esculpido um império para si mesmo, independentemente de onde estivesse. Estou certo disso, não só porque o conheço, mas porque conheço sua esposa. Patty Turner possibilitou que o marido fosse bem-sucedido. Sei que ela estaria bem ali, contribuindo com ele, se Fred tivesse escolhido virar um operador. Como o restaurante do McDonald's exemplifica de modo excelente as pequenas empresas americanas em ação, a equipe marido-esposa é básica para nós. Normalmente, o marido cuida do funcionamento e da manutenção, enquanto a esposa mantém os registros de contas e lida com o pessoal. Esse interesse mútuo se estende a todos os níveis da empresa e sempre encorajei as mulheres de executivos a se envolverem no trabalho dos maridos. 2 cabeças são melhores do que uma. Quer o sujeito esteja trabalhando em uma chapa e transpirando ao começar a sua própria loja, quer esteja embaralhado em documentos atrás de uma elegante escrivaninha. Capítulo 9. Percebi que algo estava drasticamente errado assim que ouvi o tom da voz de June Martino no telefone. Ela disse que Harry Schoenberg precisava falar comigo de imediato. Senti um nauseante presságio de que o problema teria relação com Klimber. Harry e eu havíamos discutido sobre Brohr e seu recente e estranho comportamento antes de eu deixar Chicago para procurar alguns locais novos na costa leste. Brohr agora tinha 8 locais em construções do McDonald's em vários estágios de conclusão. Ele costumava nos dar relatórios otimistas o tempo todo, mas de repente se tornara desligado e pouco comunicativo. Não retornava às ligações de Harry e June tentou contratá-lo 2 vezes durante a semana sem sucesso. Harry me ligou do telefone do escritório de nosso advogado. Ray, ele disse, acho que estamos com problemas. Não me diga. É Klimber? Perguntei. Exatamente.
Estamos com cobranças e reclamações sobre as hipotecas nos locais em que ele nos alugou. O filho da nunca teve escritura. Nunca teve escritura para qualquer uma dessas propriedades. Nunca financiou nada. Agora, os proprietários estão atrás de nós. Minha resposta provavelmente derreteu alguns milhares de fios do Bill-System. De repente, a promessa de prosperidade de nossa pequena empresa parecia mais à beira da falência. O que diabos vamos fazer, Harry? Gritei. De quanto dinheiro estamos falando? Bem, Ray, de pelo menos $400 mil, respondeu ele. Jesus! Ray, tenho uma ideia que acho que poderia tirar a gente disso. Começou ele a explicar. Podemos pedir um empréstimo aos nossos fornecedores do McDonald's em torno de 300 mil. Eu conheço um sujeito em Peoria chamado Harry Blanchard. Ele se casou com uma viúva dona de uma grande cervejaria e ele tem algum dinheiro para emprestar. Acho que nos ajudará. Isso fez sentido. Se alguém conseguisse faturar com o nosso sucesso e sofrer com a nossa falha, esses seriam nossos fornecedores. Eles saberiam que os restaurantes do McDonald's possuíam o potencial de se tornar super clientes e sabiam que éramos honestos. Eu então disse a Harry que, por Deus, agisse o mais rápido possível. Ele agiu e funcionou como mágica. Lou Perman, da Perman Paper Company, que mais tarde se tornaria Martin Brown Corporation, Liz Clacy, da Elder Company, Louis Cushing, da Mary Beckham Company, e O'Kane, da CFS Continental, concordaram em fazer empréstimos. O amigo de Harry, Blanchard, e seu associado, Carl Young, também nos emprestaram dinheiro. Não lembro o que houve com Clanburn. Parece-me que entrou no negócio de hambúrguer em competição com a gente, mas fracassou. Isso aconteceu com uma série de malandros que tentaram nos ludibriar nas empresas subsidiárias, em uma atividade que havia começado conosco para construir um império pessoal. Bohr provavelmente teria se dado bem caso se mantivesse em seu acordo original e fosse menos ganancioso. A situação nos levou a um bom exemplo de como a adversidade pode fortalecer alguém que deseje trabalhar incansavelmente. Ele nos colocou em uma condição financeira precária, mas nós tínhamos 8 estabelecimentos que iam bem, e o espírito de apoio mútuo que a situação desencadeou com nossos fornecedores seria muito benéfico no futuro. Talvez o resultado mais positivo do fiasco de Bohr, no entanto, foi ele que nos deu coragem para pedir muito dinheiro emprestado a fim de que pudéssemos expandir o McDonald's mais rapidamente. Meu patrimônio líquido em 1959 era de cerca de $90 mil. O valor dificultava pedir um empréstimo em virtude da grande quantidade que Harry e eu tínhamos em mente. Lembro-me de pedir dinheiro a David Kennedy, presidente do Conselho do Continental Illinois National Bank de Chicago, o homem que mais tarde se tornaria o secretário do Tesouro do governo de Richard Nixon. Ouviu educadamente o meu discurso sobre a vitalidade e o potencial de crescimento do McDonald's e então solicitou-me a folha de balanço. Depois de examinar a única página, ele se levantou e eu sabia que a entrevista acabara. Mas foi gentil e imagino que realmente não poderia culpá-lo. No entanto, fiquei ressentido com a rejeição e tenho certeza de que mudei de banco depois disso. Nessa mesma época, Harry foi abordado por um vendedor de seguros chamado Milt Goldston, dizendo-lhe que conseguiria arranjar um financiamento para nós com a Joe Haycock Love Insurance Company. Ele queria uma taxa super pesada para organizar o negócio, além de parte de nossas ações, e eu me opus. Harry, contudo, pretendia tocar o barco de qualquer maneira e ver aonde isso ia dar. A primeira coisa que soube foi que Goldston havia trazido um senhor mais velho chamado Lee Stake,
que fora vice-presidente financeiro da John Hancock Company, e se aposentara para se tornar sócio limitado com Fine, Weber, Jacobs e Curtis, os corretores da bolsa. Harry Schonberg e Lee Stake começaram a voar por todo o país bolando transações financeiras para o McDonald's. Como veio a acontecer, eu não precisava me preocupar com as ações da Gold Standard, porque o grande acordo de empréstimo com o Hancock não funcionou. No entanto, com a ajuda da Stake, Harry arranjou mais de uma dúzia de hipotecas com J. Hancock. Em algum lugar no decorrer de nossas discussões sobre empréstimos, surgiu a ideia de que deveríamos construir e operar 10 lojas como uma empresa. Isso nos daria uma base sólida de renda no caso de os irmãos McDonald's alegarem inadimplência em nosso contrato. Eu ainda não havia recebido uma única carta registrada deles autorizando que nossos estabelecimentos fossem construídos com subsolos e fornalhas. Se o pior acontecesse, o pensamento era de que sempre haveria a possibilidade de reduzir custos e operar nossas lojas com outros nomes. O embrião dessa ideia também pode ter surgido de nossos negócios com Cleburne, razão pela qual eu lhe agradeço do mesmo modo que alguém agradece ao ladrão por ter lhe poupado a vida. Criar empresas, é claro, exigiria uma infusão de capital verdadeiramente maciça. Harry, porém, disse que achava que poderia consegui-lo com a ajuda de seu amigo Lee Stake. A proposta que Harry finalmente me trouxe envolvia 3 companhias de seguro que nos emprestariam $1,5 milhão em troca de aproximadamente 22,5% de nossas ações. Harry me apresentou a Fred Friedling, que representava a State Mutual Life Insurance, e Joey Gosnell, da Paul Revere Life Insurance Company. Ambos explicaram como haviam se organizado com suas empresas e a Massachusetts Providential Association para fazer o empréstimo. Fiquei intrigado com a proposta e surpreso com Fiedel e Gosnell. O único problema parecia ser como lidar com o acordo entre nós. Minha frugalidade, resultante do sangue da boêmia, lutava com a ideia de desistir de qualquer parte das ações da empresa que eu lutara tão desesperadamente para construir. No entanto, o apelo de $1,5 milhão foi irresistível. O acordo que sugerimos, depois de muita discussão, foi que eu contribuiria com 22,5% das minhas ações restantes, deixando-me com 54,25%. Harry colocaria 22,5% e Junior Martino desistiria dos 22% dela. O resultado foi o melhor negócio que essas 3 companhias de seguros já haviam feito. Eles venderam as ações alguns anos mais tarde por um valor entre 7 e 10 milhões de dólares, um grande retorno do investimento. No entanto, se eles tivessem esperado até 1973 para a venda, poderiam ter ganhado mais de 500 milhões de dólares. Esse empréstimo possivelmente seria chamado de decolada de crescimento do foguete McDonald's nos anos de 1960. Demandou muito mais impulso financeiro para nos colocar em órbita, mas jamais teríamos decolado sem ele. Nossa primeira loja, McDonald's Corporation Company, foi comprada de um operador em Torrance, Califórnia. Pouco tempo depois, no verão de 1960, abrimos nossa primeira loja construída pela empresa em Columbus, Ohio. Tirei meu chapéu para Harry Schonberg por negociar esse empréstimo, e eu continuei tirando sempre. Os resultados, contudo, em termos da postura de Harry para com a empresa, continham as sementes de um conflito filosófico que acabaria por separar Harry e eu e quase destruir o McDonald's. Foi nessa época que a ótica de Harry sobre a corporação como apenas um negócio imobiliário em vez de um negócio de hambúrguer começou a se cristalizar. Como ele havia estabelecido, não pegaríamos uma hipoteca por mais de 10 anos, mesmo em uma base subordinada. Contávamos com arrendamentos de 20 anos em todas as propriedades.
Isso significava, é claro, que depois de 10 anos, quando nossas hipotecas fossem amortizadas, teríamos todos os rendimentos de uma loja livre para a operação. Muito bom! A linha de pensamento de Harry, porém, tinha este anexo. Uma vez que não nos obrigamos a renovar as licenças, quando elas expirassem, a empresa poderia fechar todas as lojas. Eu não concordaria. Nunca concordei. Não pode acontecer enquanto minha influência e a de Fred Turner reforçarem a visão de que a empresa está no ramo de hambúrgueres e sua vitalidade depende da energia de muitos proprietários operadores individuais. A empresa comprou lojas, muitas delas, como mostrarei em capítulos posteriores. Mas nossas regras nesse sentido são claramente expostas aos franqueados. Faremos nosso melhor para sermos justos em todos os casos. Reconhecíamos que seria pesado e contraproducente para a empresa possuir mais de cerca de 30% de todas as lojas. Nosso slogan para os operadores do McDonald's e um dos segredos do nosso sucesso era: negócios para você, mas não você sozinho. Surgiu então uma circunstância curiosa para a empresa no impulso gerado pelo empréstimo das 3 companhias de seguro. Poderíamos mostrar que agora gerávamos lucros. No entanto, ao mesmo tempo, não tínhamos fluxo de caixa. A razão para isso era simplesmente que as normas contábeis eram fracas na área de custos diferidos. E então se poderia prosseguir nas contas. Estávamos capitalizando as despesas gerais do imóvel e todas as despesas gerais da construção por um período de 18 meses. Chamamos isso de contabilidade do crescimento e nos permitiu mostrar lucratividade. No entanto, estava distorcendo nossas declarações de lucros e perdas. Contratamos um grupo regular de pessoas no final dos anos 1950. Vendíamos sonhos a elas e pagávamos o mínimo possível. Não me sinto mal com isso, porque eu mesmo não estava ganhando muito, e aqueles que ficaram conosco agora vivem muito bem. Bob Pape foi contratado como desenhista para ajudar Jim Schneider mais tarde. Ele se tornou vice-presidente responsável pela construção. John Harron entrou na empresa para ajudar Harry com imóveis. Ter mais pessoas significava que precisávamos de mais espaço, é claro. Então, continuamos investindo, derrubando paredes e expandindo na área onde se localizava meu escritório original de 2 ambientes. Um dia, Harry entrou e me disse que ia contratar um jovem chamado Dick Boylan para ajudá-lo com as finanças. Ele é advogado e contador. Ele é o nosso tipo de cara, Ray, disse Harry. Vou lhe contar o que ele fez. Ele e seu parceiro, cujo nome é Bob Ryan, estão vendendo seguros. Ambos sabem que tem chance quanto uma bola de neve no inferno de conseguir um horário comigo. Mas acontece que costumavam trabalhar para o International Railway Service. Então, contataram a minha secretária, que são do Íris. Naturalmente pensei, Santo Cristo, e agora? E chamei June para ouvir o que eles tinham a dizer. Boylan me deu um tipo de sorriso tímido e disse: com nossa experiência de trabalho para o Íris, Sr. Schoenberg, sabemos que podemos projetar um plano de seguro que vai ajudá-lo. Bem, isso bastou para June, e eu me senti em dificuldade de manter uma expressão séria. A proposta de seguro foi muito boa, uma grande apresentação. June ficou muito impressionada. Foi a única que sugeriu contratá-lo.